Olá, tudo bem? Me chamo Eulálio, trabalho com orçamento de obras públicas. Em primeiro lugar, queria agradecer as pessoas que estão se inscrevendo no canal, participando, e mantendo o canal ativo, né? E neste vídeo, eu queria comentar um pouco sobre essa questão de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste de valor do contrato. São duas solicitações que a contratada pode fazer. São previstas nas leis de licitações, né? A lei anterior a 8666, ela ainda pode estar vigente em alguns estados, em algumas licitações, tanto como também na lei 14133, que é a lei mais atual de licitações. Para quem ainda não está muito por dentro da lei 14133, tem lá em seu artigo 193 e que permite ainda a utilização da 8666 por mais 2 anos da data de publicação da 14133, ou seja, o órgão pode optar pela manutenção da 8666 até se adequar e adequar os seus processos para atender a 14133 durante 2 anos. Depois desses 2 anos, obrigatoriamente vai ter que usar a 14133. Já os órgãos que já estão adequados, já tiveram conhecimento do andamento e da aprovação da lei e já tiveram seus processos internos já perfeitamente adequados, então pronto, ela vai adotar a 14133. Mas voltando ao assunto, tanto a questão de reajuste quanto a de reequilíbrio econômico-financeiro estão previstos na lei. E também estão previstos no edital e nas cláusulas contratuais. Só pegando algumas pontas aqui, por exemplo, na Lei 8666, ela cita que o procedimento de licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. Aí tem lá, parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Ou seja, todo edital, toda minuta, todo contrato tem que ser passado, tem que ser previamente analisado e aprovado por uma assessoria jurídica. No nosso caso aqui no estado da Bahia, a gente tem a Procuradoria-Geral do Estado, que já estabeleceu algumas minutas padrão e quando você não consegue adequar o seu objeto a uma minuta padrão, você tem que fazer uma consulta à Procuradoria com relação às alterações que você está solicitando. Então, já existem isso no caso da construção civil, e obras e serviços de engenharia, a gente tem já algumas minutas padrão para os contratos que são, e editais que são lançados aqui no estado. Então, esse é o objetivo. Por quê? Porque lá vai estabelecer quais são os critérios dentro do edital para se efetuar o reajuste e ou o reequilíbrio econômico-financeiro. Então, misturando um pouco as leis, porque eu tentei procurar aqui na 8666 e não encontrei, porque na 14133 ele é bem específico que os reajustes são anuais. Então, esse é um aspecto bem interessante porque contratos que são inferiores a um ano, tem um prazo de vigência inferior a um ano, uma obra, um serviço de engenharia que tem um prazo inferior a um ano, eles não são passíveis de reajuste, embora haja uma cláusula que, a depender da situação, possa ser solicitado. Não quer dizer que vai ser feito o reajuste, mas em vias de regra, os reajustes são feitos a cada ano, anualmente. Então, contratos ou serviços de engenharia que ultrapassam o prazo de um ano, com certeza é cabível. Olha, é bem interessante frisar isso, porque é cabível. A empresa pode solicitar ou não.
Então esse é um aspecto, é o reajuste. Pronto. Agora com relação ao reajuste, o que é? Como deve ser considerado? Tem lá no artigo 40, no inciso 11, que são os critérios de reajuste. Ele deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. O que isso quer dizer? A empresa solicitou reajuste após um ano. Então, a depender de como foi elaborado o edital ou o contrato, esse reajuste vai ser feito a partir da data da elaboração da proposta, a partir da data que a contratada apresentou a proposta, ou da data de mês referência do orçamento base da licitação. Isso é importante frisar, porque muitas vezes a gente tem que atender a esses critérios, porque e ter conhecimento também do edital, do contrato, para saber se é da data da proposta ou se é da data do orçamento. Às vezes, da data do orçamento, porque o que acontece? Muitas vezes os orçamentos eles são feitos com uma data base, ocorre todo um processo de tramitação desse edital, né? Você inclui o orçamento base dentro da documentação do edital e ele vai passar por um aporte financeiro, por uma verificação jurídica, uma aprovação do próprio órgão. E quando ele é liberado para efetivamente ser aberto o edital para as empresas interessadas, pode ocorrer um lapso temporal superior a meses. Então esse orçamento ele acaba não sendo atualizado, porque senão teria que ser refeito todo um processo ou etapas desse processo. Então ele sai com uma data base. E as empresas interessadas, elas têm que oferecer sua proposta com base naquela data base. E aí o que ocorre? Podem ter surgido serviços que subiram, tiveram os seus valores elevados, outros serviços tiveram seus preços decrescidos, isso é uma variação que pode ocorrer dentro da planilha orçamentária, mas a empresa tem que se balizar naquela planilha orçamentária, naquela database. Ela não pode, isso é uma restrição até da lei, que os preços não devem ser superiores àqueles preços do orçamento base. Levando-se em conta que, para a confecção daqueles preços do orçamento base, eles são baseados nos valores da mediana. Não é a média ou o valor mínimo, é a mediana. Então, pode ocorrer que esse valor mediano, que na data base ele era um valor mediano, e talvez no momento da apresentação da proposta esse valor mediano se aproxime do valor mínimo. Ou não. A gente não tem como aferir isso depois que o processo se inicia. Então a empresa vai lá, lança sua proposta com base nessa database. Então, de alguma forma, ela está validando aquele orçamento, que aqueles valores de serviços ainda são execuíveis, e vai oferecer um desconto para cada serviço, com base na 8666, a depender dos acordos ou das negociações ou dos preços que ela tem disponível no mercado local. Ponto. Mas querendo ou não, os preços referenciais são daquela data base lá anterior. Então, só frisando um pouco isso, né? Que a depender do edital, das condições contratuais, esse reajuste vai ser em cima da data base da apresentação da proposta da empresa ou anterior relativo à data base
do orçamento da licitação, né? O orçamento base da licitação. Isso é uma questão bem interessante. Então você tem direito ao reajuste após um ano. A empresa vai requerer, isso também tem que ser uma manifestação da contratada de requerer o reajuste. E aí vai ser feita toda uma análise, né, com base na variação do INCC, no caso, como tem aqui o artigo 40, que são os índices específicos ou setoriais. No caso da construção civil, a gente tem o INCC, então a gente tem que adotar o INCC, e não o IPCA, o INPC ou qualquer outro. Se a gente tem o INCC, o ideal é utilizar o índice que reflete a construção civil. Então esse é um aspecto, você fazer um reajuste e solicitar o reajuste do contrato. E esse reajuste ele vai incidir sobre as parcelas que são remanescentes do saldo do contrato, né? Mas aí tem uma outra questão que é bem interessante, e na 14133 ele frisa bastante isso, e eu já tinha lido um pouco, que é a questão do superfaturamento. Nas definições tem lá da 14133 que é superfaturamento é o dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado entre outras situações por. Aí tem aqui outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorções do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Isso é bem importante frisar, porque existem características que evidenciam o superfaturamento. Um deles é pelo preço do serviço, quando a gente está contratando um serviço dentro do orçamento básico com um valor superior à mediana, então isso pode caracterizar o superfaturamento. O outro é, quando fala aqui do cronograma físico-financeiro, é quando ocorre antecipação de pagamentos de execução de serviços que tem maior vulto, maior importância de valor, justamente para a contratada se capitalizar ou não. Então isso pode caracterizar um superfaturamento, principalmente se a empresa não conseguir concluir o contrato, ou ela se beneficiar dessa antecipação. Prorrogação injustificada de prazos contratuais, então tem questões também que são prorrogados os prazos e isso pode caracterizar o superfaturamento, mas na questão de reajuste, a depender, e isso daí é bom frisar, que todos e qualquer contrato público ele é passível de auditoria. Então, o auditor, seja ele do Tribunal de Contas ou de qualquer outro órgão de fiscalização, ele vai verificar se o contrato foi feito e executado dentro dos moldes legais. Então, se a empresa, a contratada, ela obteve negociações anteriores ao reajuste que mantêm as condições contratuais e não refletem um aumento desse reajuste, ela não tem ou não teria direito a solicitar esse reajuste. Então, por isso que eu falo, é cabível. Cabível é uma possibilidade, né? A empresa pode solicitar ou não reajuste. Então, ela tem que analisar se realmente, após um ano de contrato, essa variação de preços dentro do orçamento, essa variação do INCC reflete em prejuízos financeiros para ela ou não, porque a depender das negociações que ela fez, ela ainda pode estar obtendo seu percentual de lucro dentro dos parâmetros estabelecidos do BDI. O seu risco também pode estar dentro do percentual do parâmetro estabelecido no BDI, porque também é analisada essa questão, né? O seu lucro está sendo dentro do parâmetro do BDI ou você está se beneficiando desse reajuste para aumentar o seu lucro? Se você está aumentando o seu lucro, consequentemente você pode estar produzindo um superfaturamento. Então, é bem, como é que eu posso dizer assim,
a empresa tem que se preocupar bastante neste momento, a cada renovação anual de contrato, se ela pode, se é interessante ela solicitar o reajuste ou não do seu contrato. Ela tem que se basear tem que ter um embasamento bem criterioso, tem que ter evidências que possam ser demonstradas no momento de uma possibilidade de auditoria, para que isso não venha ser um demérito, né? Não venha prejudicar toda a idoneidade do contrato. Em resumo, é isso que eu queria falar sobre reajuste. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a questão do reequilíbrio econômico-financeiro, ok? Se vocês curtiram o vídeo, curtam. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, coloquem aí nos seus comentários que eu vou responder, se eu tiver o conhecimento para responder, né? Também o meu nível não é tão aprofundado, eu estou sempre pesquisando, sempre estudando e sempre respondendo. E por conta disso eu tenho adquirido um pouco desse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês. E se vocês não me seguem, cliquem aí em se inscrever, verifique os vídeos que eu já publiquei e os próximos, né? Acompanhem os próximos aí que eu vou divulgar à medida que eles vão surgindo e eu vou produzindo, ok? Até a próxima aí.